vocês? Olha só, hoje na nossa aula de geografia nós vamos estar estudando um assunto novo. Pois é, pessoal, o primeiro assunto do nosso terceiro módulo, a Rota 9, que vai falar sobre municípios. Exatamente! Nós já vimos em alguns conteúdos anteriores, nos módulos anteriores, um pouco sobre a construção da história de um município, não é isso? Agora nós vamos ver como é que ele se constrói na geografia, geograficamente, tá bom, pessoal? O homem, certo? No desenrolar do tempo, ele vai se colocando em alguns lugares do nosso planeta. Essa colocação chama-se colocação geográfica, pessoal, tá bom? Então, olha só, esses espaços que esses grupos escolhem para viver, eles produzem o seu próprio espaço geográfico de acordo com a sua cultura, de acordo com a relação que eles mantêm com aquele espaço. Tá bom, pessoal? Então, é assim que começam a surgir as localidades e, consecutivamente, os estados, os municípios, os países, os continentes. Tá bom, pessoal? É dessa forma, pela construção de um espaço geográfico, tá bom? Já que sabemos como se origina, como se forma um espaço geográfico, vamos agora analisar o espaço geográfico que compõe o município, tá? Tanto o espaço rural como o espaço urbano fazem parte de um município, da construção de um município, tá bom, pessoal? O município, gente, é a menor parte da organização política de um país, tá certo? E dentro dele é que nós encontramos essas outras unidades, tanto as rurais como as urbanas. E aí, essas unidades, elas são divididas de acordo com o seu espaço, tá? Com as suas características. Nós sabemos que os espaços rurais, por exemplo, são compostos de paisagens mais naturais, não é isso? E é nesse local, é nesse espaço geográfico onde a gente vai encontrar o maior número de plantações, o maior número de vegetação, o maior número de produção agrícola, entre outros elementos. Já no espaço urbano, nós vamos encontrar uma maior movimentação tecnológica, uma maior movimentação humana, né, de pedestres, de pessoas, uma maior quantidade de pessoas morando naquele lugar, não é isso? Uma maior quantidade de transportes, níveis de transportes diferenciados, não é, pessoal? E além disso, a organização política também se dá de forma diferente, de acordo com as necessidades, no caso do que Tia Santa está falando para você, de acordo com as necessidades desse espaço urbano, tá? Portanto, pessoal, é no município que as pessoas habitam, desenvolvem suas culturas e assim o seu espaço geográfico colocando, vamos dizer assim, em movimento as suas atividades, ok? Agora, nós vamos conversar mais profundamente sobre esse assunto usando lá a plataforma. Vamos embora? Vem comigo! Conceitos geográficos é preciso saber, fenômenos que acontecerão e que vão acontecer. Região é bem definida, com suas características específicas. O calor intenso no Saara é totalmente diferente do frio intenso na Antártida. Próxima palavra-chave é lugar, é o seu ambiente familiar. Sua casa, seu trabalho, churrasquinho da esquina, sua igreja, a biblioteca ou sua academia. É familiar, é o seu lugar. Paisagem é fácil de perceber, é tudo aquilo que seus olhos podem ver. A vista da janela pra praia, de dentro do carro pra calçar, de
cima do Monte Roraima ou numa savana na África. Já o território é limitado, com suas fronteiras ou cercados. A fazenda onde pasta o gado, seu município ou estado. Já o próximo é mudado, é modificado, alterado. É um espaço geográfico. A cidade que surgiu, o shopping que construiu, a rua que se formou, o hotel que se instalou. Conceitos geográficos. Já o próximo é mudado, é modificado, alterado. É um espaço geográfico. A cidade que surgiu, o shopping que construiu, a rua que se formou, o hotel que se instalou. Conceitos geográficos. Então, amores, vocês vão estar abrindo a plataforma, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês vão estar abrindo a plataforma na página 267, olha só, Rota 9, município, página 267, tá bom? E a abertura da plataforma é idêntica à abertura do módulo também, tá? E lá, vocês estão vendo aí que tem essa imagenzinha, esse desenho, não é isso? De um município. E esse município aí, a gente consegue perceber a separação da zona rural para a zona urbana, né? A zona rural tá aqui. Como é que a gente sabe que essa é a zona rural? Pela presença na paisagem de elementos naturais, né? Uma maior quantidade de elementos naturais, a presença de animais, plantações, né? E do outro lado, uma paisagem urbana com a maior presença de construções, de elementos antrópicos, né? Vamos dizer assim, construídos, formulados pelo homem, tá bom, pessoal? Depois da gente analisar essa abertura, nós vamos lá para a página 269, ok? É aí, nessa página 269, pessoal, que a gente tem um pequeno textozinho ao lado dessa imagem que nós já analisamos, tá bom? E o texto diz assim: conhecendo o município. Ana, o que tem na nossa rua? A papelaria, respondeu a menina, que adora olhar os papéis e os lápis coloridos da loja. Vamos abrir aqui para ver o restinho do texto. Não, antes vem a padaria. A gente não sente o cheirinho de pão? Dos doces também. E João logo pensou no supermercado bem na esquina, onde ficaria a casa da Carolina. Conhecendo o município. Ana, o que tem na sua rua? A papelaria, respondeu a menina, que adora olhar os papéis e os lápis coloridos da loja. Não, antes vem a padaria. A gente não sente o cheirinho de pão? Dos doces também. E João logo pensou no supermercado bem na esquina, onde ficaria a casa da Carolina. A gente vai de carro e passa a praça, passa a igreja, passa o centro, vai indo. João foi enumerando e as duas também começaram a contar o que viam pelo caminho. Passamos pelo parque, disse Carolina, aquele cheio de árvores. Às vezes a gente vê alguns bichos, lembrou Ana. Esse mesmo, confirmou João. Passando essa mata, o carro continua seguindo. Minha casa fica depois do rio, disse a prima. Ao falarem em grama, Ana não deixou de mencionar. E as vaquinhas, também passamos por elas. Ana gostava de olhar as vaquinhas pastando. Os dois mais velhos concordaram que de longe os animais no pasto parecem enfeites. E aí, pessoal, nós vemos nesse textozinho de abertura a presença de alguns personagens, 3 personagens, que falam de alguns elementos que eles encontram na área que eles vivem, na área geográfica que eles moram, tá certo? E
por quais elementos eles passam para chegar a um determinado lugar, quais são as paisagens que eles conseguem visualizar quando passam nesses locais para ir para um determinado lugar, seja a padaria, seja a papelaria, seja a casa da Carolina, enfim, tá? E aí a plataforma traz para vocês 3 perguntinhas. O que há na rua onde João mora? Aliás, 4 perguntinhas, tá, pessoal? O que há na rua onde João mora? Como é a paisagem do lugar onde Carolina mora? De acordo com as características do lugar, em que partes do município você acha que moram João e Carolina? Na cidade ou no campo? E por fim, o lugar em que você mora é mais parecido com o lugar onde a Carolina mora ou onde a Ana e o João moram? Vocês vão estar respondendo a essas 4 perguntinhas no caderninho de geografia, tá bom, pessoal? Tia Sam vai colocar isso bem discriminadozinho lá na W3 para vocês, na agenda, tá? Mas lembrando que essas 3 aí devem ser respondidas no caderninho de vocês de acordo com a interpretação textual que nós lemos junto agora, tá? Na página seguinte, nós vamos encontrar essas informações aí que Tia Sam já explicou para vocês, tá bom? Lá no início do vídeo, mostrando que é um espaço geográfico, tá certo? Como eles se produzem, como eles se formam, não é isso? Ó, diferentes grupos de pessoas ocupam e promovem alterações em diversas partes da superfície terrestre. Nelas, esse grupo produzem o espaço geográfico conforme o seu modo de vida. E aí nós estamos vendo uma imagem na lateral, né, dessa observação, desse conceito que foi dado aí, que é como se nós estivéssemos vendo o planeta de cima, do céu, como de um avião, tá certo? A distribuição do espaço geográfico, só que vendo da parte de cima, tá? Como se estivesse num drone ou sobrevoando em uma aeronave esse espaço geográfico, ok, pessoal? E aí ele fala também que como podem organizar-se de diversas maneiras, esses grupos dão origem a espaços geográficos com características específicas, e é isso que Tia Sam falou para vocês das características específicas, por exemplo, do que forma o município, que é a zona rural e a zona urbana, e que fica bem caracterizado no textozinho que a gente acabou, né, de analisar, tá? O campo e a cidade são espaços que formam o município. O município é a menor parte da organização política de um país e, em geral, tem dentro de seus limites tanto o espaço da cidade como o espaço do campo. É, portanto, nos municípios que as pessoas vivem, habitam e desenvolvem suas atividades. Não importa em qual parte, se na zona rural ou se na zona urbana. Elas vão desenvolver aquele espaço geográfico de acordo com as atividades que elas praticarem ali. Tá bom, meus amores? E aí nós temos essa imagem linda, não é? Olha só, de um mapa brasileiro, não é isso? E se vocês observarem bem direitinho, existem desenhozinhos, olha, e esses desenhos estão interligados à cultura, à fauna, ao ambiente de cada uma dessas regiões em que essa imagenzinha está em cima, certo? A cada uma das unidades federativas, a cada um dos componentes dos estados, dos municípios que formam o Brasil, tá? E ele diz assim, ó, o Brasil é um país enorme e com grande diversidade cultural. Leia o texto a seguir para entender melhor como funciona a divisão desse território. Então, vamos lá. A gente vê aí no primeiro tópico que ele diz que o Brasil ele é dividido em seu território, né, por ser muito grande, em partes, em zonas, né? Por exemplo, norte, sul. A gente encontra os costumes variados, as danças populares são típicas de cada lugar, assim como a comida, a música, as atividades econômicas, até a própria língua às vezes é diferente. Vamos citar como exemplo. O jeito que nós aqui, os paraibanos, falamos é bem diferente, por exemplo, de quem fala lá no Rio Grande do Sul, né? Nós usamos muito a palavra você, oxente, né? Lá eles já usam muito tu, deixa eu ver outra expressão que os gaúchos, o tchê, que os gaúchos gostam muito de usar. E veja, nós moramos no mesmo país, nós moramos numa mesma localidade, porém nós possuímos culturas diferentes, não é isso? Então, essa divisão territorial, certo? É que faz com que cada município, cada localidade consiga ser construída de acordo com as suas atividades, de acordo com as suas culturas, de acordo com as pessoas que formam aquele espaço geográfico, ok? Terceiro ano.
E aí, mais abaixo ele vai falar, ó, por exemplo, aqui, ó, para melhor compreender, estudar e administrar nosso país, o território foi dividido em 5 grandes regiões, tá? Então, é a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Nosso país é dividido em quantas regiões? 5. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É muito importante que vocês aprendam, memorizem o nome dessas 5 regiões que compõem o território brasileiro, tá bom, amores? Vamos lá para o tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: para administrar um país, existe uma divisão entre governos. No caso, essa divisão é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O governo federal é administrado pelo presidente da República. O governo estadual é administrado pelo governador e o municipal pelo prefeito, certo, pessoal? Os 26 estados brasileiros, além de Brasília, Distrito Federal, compõe a República Federativa do Brasil, tá? Por isso, os estados são chamados de unidade de federação, da federação. Então, é assim. Nós temos os estados, por exemplo, Paraíba, Pernambuco, Bahia, tá? Esses 3 que Tia Sam citou para vocês, eles também recebem o nome de unidades federativas. Por quê? Porque eles compõem uma unidade maior, que é o governo federal, tá bom, pessoal? Então, nós temos 26 estados, tá? Mais o Distrito Federal, que é Brasília. Ao todo, nós temos 27 unidades federativas compondo o território brasileiro, tá? A primeiro momento, vocês só precisam entender que existem esses 27 estados e que eles recebem também o nome de unidades federativas, tá certo? No decorrer do conteúdo, vocês vão entender melhor, tá? Porque eles fazem parte dessa construção, para que vocês compreendam como se distribui, como surgem, né, os municípios, as unidades federativas, o espaço geográfico. Tá bom, meus amores? O 3, agora, não tem 3, agora é a próxima página, vamos lá. Então, olha aí, amores de Tia Sam, nessa página a gente tem aí um mapa, tá certo? Uma cartografia, um mapazinho, né, do Brasil, tá vendo? E o título do mapa é Unidades de Federação, ou seja, os estados, as unidades, os estados que compõem o Brasil. O Brasil é o quê? A federação, tá certo? E essas unidades são os estados, ou seja, as unidades federativas que compõem todo o país, tá? Por meio dos mapas, é possível visualizar, por exemplo, quais são as suas unidades federativas e os municípios de um país. Então, vamos lá. Vamos olhar bem direitinho esse mapa. A gente tem aqui o Brasil. E cada uma dessas coisinhas é um estado, é uma unidade federativa. Por exemplo, Amazonas é uma unidade federativa, Roraima é outra, Pará é outra unidade federativa, Paraíba é outra unidade federativa, Pernambuco, outra, Alagoas, outra, Sergipe, outras, tá certo? E vocês estão vendo que tem essas bolinhas pequenininhas com os nomezinhos menores, tá certo? Que são as capitais de cada um desses estados. Por exemplo, qual é a capital do estado da Paraíba? Vamos olhar, Paraíba tá aqui, ó. Qual é a capital? João Pessoa, muito bem. Olha, o estado do Sergipe, a unidade federativa do Sergipe, qual é a capital? Aracaju, muito bem. Rondônia, Rondônia é uma unidade federativa do Brasil, da Federação Brasileira. Qual é a capital de Rondônia? Porto Velho. Cadê Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul é uma unidade federativa que compõe a Federação Brasileira. Qual é a capital do Mato Grosso do Sul? Campo Grande. Tá bom, meus amores? Ele diz assim, ó, o que é possível observar no mapa ao lado? Aí vocês vão estar respondendo isso também no caderninho de vocês, certo? Em qual unidade federativa fica o município que você mora? Qual é a unidade, qual é o estado que fica o município que você mora? Vocês vão olhar aí no mapa, a Tia Sam também já ensinou para vocês e vão responder essa perguntinha, tá certo? A terceira, qual município é a capital da unidade federativa em que você vive? Qual é a capital
tá? Da unidade federativa que você mora. Tia Sam também já respondeu, hein? E o quarto, qual município é a capital do Brasil? Existe um único município, lembra que Tia Sam disse a vocês que o país ele é formado de 27 unidades federativas, porém, dessas 27, há uma, certo? Que é o Distrito Federal, que ela foi criada, ela foi, vamos dizer assim, pensada, planejada, tá? Ela foi construída num espaço de tempo da forma como o pessoal queria que fosse. Ela não surgiu, por exemplo, como a Paraíba, que as pessoas foram chegando aqui, foram construindo suas casinhas e ficando. Não. O Distrito Federal, ele foi construído, ele foi planejado, é um estado que foi desenhado, tá? Pelo homem, tá? E depois de desenhado, foi colocado na mão de pessoas e essas pessoas construíram do jeito que estava lá o desenho. Foi planejado, tá certo? E aí, essa localidade chamada de Distrito Federal passou a ser a capital do país, tá certo? E ela tá bem aqui, ó. Deixa a tia mostrar para vocês. Vocês estão vendo que esse desenho aqui, essa bolinha, é diferente das outras bolinhas, ela tem uma estrelinha dentro, é porque ela quer mostrar para vocês que Brasília é a capital de toda a unidade federativa brasileira. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Não se preocupa, tá? Com o decorrer do conteúdo, isso vai ficando mais fácil para vocês e vai se fixando melhor na cabecinha de vocês, tá bom, meus amores? Tia Sam vai parar a aula por aqui. Vocês vão estar respondendo a todas essas questões que Tia Sam falou aí para vocês no caderninho, tá bom? E na próxima aula nós vamos conversar mais a respeito disso, tá bom, meus amores? Então, um beijo bem grandão para vocês e até a próxima aula. Tchau!